E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje vamos continuar vendo os três grandes da poesia concreta no Brasil. Vimos na aula anterior, os irmãos Campos, o Augusto e o Haroldo de Campos, e hoje vamos ver o Décio Pignatari, que foi um dos grandes idealizadores dessa vanguarda aqui no Brasil. Então, Décio Pignatari, ele foi um poeta, ensaísta, ficcionista, tradutor e publicitário. Nasceu na cidade paulista de Jundiaí em 1927 e formou-se pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Estreia como poeta foi em fevereiro de 49 na revista de Novíssimos, juntamente com os irmãos Haroldo e Augusto de Campos, com os quais também colaborou a Revista Brasileira de Poesia, Porta-Voz e Geração de 45. Lembrando, o que a gente está fazendo nessa aula aqui, pessoal? Nós estamos vendo uma biografia. A biografia, ela vai atrás de contar a vida do personagem, a vida do autor. Então vejam, ele era poeta. Por que ele era poeta? Lembrando que com o concretismo ele veio quebrar a estrutura do poema. Então, como ele é poeta, provavelmente ele já estava cansado daquela estrutura. A métrica, o verso, tem que ser certinho, bonitinho, com rimas. Ele já veio fazendo essa quebra e a gente veio vendo essa diferença. Tranquilão? Então vamos lá. Em 1950 publicou o primeiro livro, O Carrossel, e em 52, ainda com os irmãos Haroldo Campos, fundou o grupo Noi Grandes, entrando em contato com músicos e pintores, grupo Ruptura, ligado ao concretismo. Então, ele começou a entrar em contato com as demais pessoas que não tinham o contato com ele, que não conversavam com ele, que pensavam como ele, certo? Ele foi mostrando e eles foram atraindo cada vez mais pessoas para o que eles acreditavam. Em janeiro, leciona em Teresópolis o curso Raízes da Poesia Moderna, enfatizando as contribuições da literatura europeia, americana, e colocando crítica em situações da poesia brasileira. Veja, ele estudou poesia, ele era poeta, ele era um poeta brasileiro. E a partir do que ele estava vendo de fora, ele estava fazendo uma crítica ao que estava sendo feito aqui dentro. Por quê? Possivelmente porque ele já estava cansado da estrutura. Tanto que, como a gente viu no vídeo na aula dos irmãos Campos, a estrutura da poesia é bem diferente do que a poesia que a gente já está acostumado a ver. Tranquilão? O Grupo Noi Grandes participa da Exposição Nacional da Poesia Concreta no Museu de Arte Moderna, o MAN de São Paulo, e da Arte Contemporânea. E fez conferência justamente com Oliveira Bastos sobre a nova poesia em fevereiro de 57, a propósito da edição carioca da exposição Fala, sede da União Nacional de Estudantes. A palestra, que acima do debate sobre a parte concreta, ainda nesse mesmo ano publica artigos suplemento dominical do Jornal do Brasil. Trabalha como redator publicitário e planeja layouts. Veja que ele planejando layouts, ele já está indo... Ele já está planejando layout. Como a poesia concreta, ela está fugindo da estrutura e a gente já está vendo a formação dela, as formas geométricas, palavras que formam outras palavras, a gente já vê uma mudança ali, certo? Em 58, assina o plano piloto para a poesia concreta e em 1960 publica o organismo e colabora com a composição de páginas Invenção do Correio Paulistano. Em 61, apresenta a tese Situação Atual da Poesia no Brasil, no Congresso Brasileiro Crítica e História Literária de Assis, em São Paulo, o qual anunciou o salto participante da poesia Noi Grandes. Torna-se professor da Escola Superior de Desenho Industrial no Rio e posteriormente na Universidade de Brasília, que deixou em 64.
Em Brasília, organiza a Escola de Publicidade e Faculdade de Comunicação da UNB. Então vejam, pessoal, de novo, cada vez mais ele está indo para algo moderno, cada vez mais ele está indo para algo diferente, justamente para quebrar a estrutura que a gente tem do poema, beleza? Ele está trazendo o que ele estudou, as coisas que ele relacionava para dentro da história, belezinha? Então vamos lá. Na década de 60, exerce várias atividades de comunicação. Veja, toda hora comunicação. Comunicação, o que a gente tem na comunicação? Linguagem verbal e linguagem não verbal, a mescla dos dois. Já era a parte que ele estava trabalhando, por isso que a poesia dele vai trazer isso. Foi cronista de futebol da Folha de São Paulo, fez crítica política de costumes num happening no João Sebastião Bar e fundou o MARDA, Movimento de Arregimentação Radical em Defesa da Arte. Em 67 escreve a Teoria da Guerrilha Artística e torna professor de teoria literária no curso de pós-graduação da PUC. Faz o doutorado em 73 sob orientação de Antônio Cândido e escreveu obras teóricas semióticas de literatura. Reuniu seus poemas em poesia, Pois é Poesia. Publicou ainda o romance Panteiros, sob a biografia foi publicado O Rosto de Memória, de 1966. Bastante coisa, justamente mostrando que toda a formação artística dele veio justamente fugindo do poema normal. Então ele sempre fugiu do que era padrão. Ele era um visionário. Vamos ver então como que a gente faz essa análise? Então olha aqui. Sem o talento do poeta, desalento, lento. Tão lento, desce o poeta. Então, ó, a formação do olho, da lágrima, né? Olha aqui como forma, que é certinho o olho, a lágrima, usando palavras. Então ele pegou a palavra e ele tirou ela da métrica. Ele pegou o poema, tirou ela da métrica. Veja que ele fez até o movimento de fazer a letra ficar fina e se tornar grossa, para lembrar o contorno do olho. A mesma coisa aqui embaixo. Veja que esse lento está fazendo a pálpebra, está fazendo a parte de baixo do olho. E então a lágrima escorrendo. Muito visual. Isso daqui, ó, o fundo preto com as letras brancas. Justamente para destacar, era o visual, é a informação, as palavras são o verbal, mas o visual que faz acontecer, beleza? Um movimento compondo além da nuvem, um campo de combate, miragem irá de um horizonte puro num momento vivo. Veja que ele está pingando as palavras. Ó, as palavras elas vão caindo, elas vão se encaixando. Então não é só a informação. A poesia, então, ela era a métrica e a mensagem que ela passava. Ele quebrou a versificação. Eles quebraram. Então, quebramos a versificação e temos aqui a análise. Ó, um movimento. Movimento, ele colocou movimento na palavra. Ó, um movimento. Ó. Como se a letra estivesse caindo. Já jogou Tetris? Que vai caindo a letrinha, vai caindo o quadradinho? Aqui é a mesma coisa. Então, tira-se a mensagem, coloca-se a mensagem de volta, só que com uma métrica completamente diferente, justamente para que a gente consiga fazer as análises, né, e ver como ele quer passar as coisas. Você não precisa ler elas seguido, você lê por linha, e o formato das linhas vão mostrando como ela vai se formando. Ó, um movimento compondo além da nuvem um campo de combate. Miragem irá de um horizonte puro num momento vivo. Vejam, tudo pausado. Aonde ele fez? Ele colocando desse jeito, ele colocou as pausas na fala que ele quer que as pessoas vissem esse poema. Belezinha?
Então, temos aqui o nosso Décio Pignatari, um senhorzinho muito simpático, muito legal esse senhorzinho, dá até uma vontade de pedir uma bênção para ele, não é verdade? Pessoal, é isso então, gente. Muito obrigado e até a próxima.